Bom, vamos lá então. Vamos falar das heresias, né? Essas 3 heresias que eu apresentei a vocês, não foi invenção minha, tá? Eu não sou tão genioso assim. É uma heresia inventada já alguns séculos atrás. Aí, nos 3 primeiros séculos da história da igreja, surgiram esses problemas aí. E eu quero apresentar a questão histórica. Lembra que a gente aprendeu que a teologia sistemática, ela abraça a teologia histórica? Então, nós vamos ter que tocar um pouquinho nesse assunto. Nós vamos ter que falar de alguns credos, de algumas definições, de alguns concílios e entender à luz da história como foram dadas as definições e quais são os hereges do passado. É importante estudar essa parte histórica, por quê? Porque não há nada novo debaixo do céu, né? Todas essas heresias que surgem na igreja hoje, na verdade são heresias do passado com roupagem nova, né? Ou com alguma modificação, alguma coisa do gênero, mas a sua essência, a sua raiz geralmente tem um pai lá no passado, né? Se a gente conhece a história, conhece os hereges do passado, já ajudaria a gente a evitar muitos erros, né? Mas a história não é valorizada, então a igreja moderna está fundada nas heresias. Um resumo histórico aqui, depois a gente vai destrinchar um pouco desse resumo histórico, pelo menos até o período pós-niceno, que é o período onde essas heresias elas tiveram maior destaque, onde elas surgiram, né? Nós temos a era apostólica, que vai do ano 0, né, o ano em que Cristo nasceu, até o ano 100, que é mais ou menos a média ali onde João morreu, o último apóstolo, né? Então, a era apostólica, nós vamos ver o que aconteceu nesse período, como que esse período foi marcado. Depois nós temos a era subapostólica, que vai do ano 100 até o ano 170. Depois o período pré-niceno, né, do concílio de Nicéia que houve, então um período que vai antes do concílio de Nicéia. Houve uma definição cristológica do concílio de Nicéia, e nós vamos ver daqui a pouco, combatendo exatamente alguns dos erros que foram apresentados, não os que foram apresentados, mas outros erros, principalmente relacionados à divindade de Jesus. Depois nós vamos ver o período pós-niceno, né, o período pós-definição de Nicéia, né, resolveu aparentemente o problema da divindade, né, conseguiram resolver aparentemente, e o que aconteceu ali? Aí surgiu outros problemas, né. E nós temos o período da Idade Média, o período da Reforma e da Reforma até os dias de hoje. A gente vai ver com mais calma, né? Na verdade tem um período calcedônico, que acho que eu esqueci de escrever aqui. A era apostólica, então. O que é essa era apostólica? Na era apostólica nós temos a transmissão oral dos ensinos e tradição cristãos. O que aconteceu no primeiro século, onde os apóstolos estavam trazendo a revelação de Deus aos homens? Nós temos uma propagação deles, né, a transmissão desses ensinamentos, seja de forma oral, né, explicando para outras pessoas, ou através, como está escrito aí, através das circulações de literatura neotestamentária. É uma época marcada pela composição neotestamentária, ou seja, o Novo Testamento sendo escrito, e a divulgação dessas verdades era feita oralmente ou através de cópias das cartas que eram feitas pelos apóstolos e entregue aos cristãos espalhados pelo mundo da época. Então esse é o período dos apóstolos. O que o pessoal fazia? Ouvia o que os apóstolos falavam, lia o que os apóstolos falavam, transmitia a outros e faziam cópias e também entregavam às outras igrejas. Então, durante esse período, os sucessores imediatos dos apóstolos, eles se ocuparam em divulgar a tradição neotestamentária sem formular declarações teológicas. Os cristãos nessa época, eles não sentaram, como vocês fizeram aqui, para debater, né, para debater sobre as doutrinas. O que eles fizeram? Eles propagaram as doutrinas. Eles entendiam que as doutrinas ensinadas pelos apóstolos era doutrina ortodoxa, vindo de Deus, e eles não se preocuparam em tentar explicar algumas coisas. Eles não tentaram explicar como a natureza humana, divina, pode estar numa única... Eles se preocuparam com isso. Eles apenas afirmaram essas verdades. Deus é humano, Jesus é humano, e Jesus é divino. Como isso se relaciona? Não foi preocupação deles. Então eles não se preocuparam com essas coisas, eles simplesmente propagaram a tudo aquilo que eles ouviram dos seus apóstolos. Então uma frase que resume bem esse período é: muita citação e pouca reflexão. Por quê? Citava tudo que ouvia, compartilhava,
mas não sentava para debater, não refletia sobre isso, tá? Porque os hereges começaram, aqui surgiu o proto-gnosticismo, né? Já na época do apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele já começou a combater, mas as outras heresias voltadas para a natureza e para a divindade de Cristo também, elas foram mais acentuadas perto do período ali anterior, que antecede ao período niceno. Na era subapostólica, né, o último apóstolo morre, João, e aí nós temos o período que vai do ano 100 até o ano 170. Nessas primeiras décadas desse período, a preocupação central era prática e existencial. E agora? Recebemos a revelação, não houve muita reflexão no período apostólico, né, só a entrega da mensagem, e agora como isso pode ser aplicado? Então houve as reflexões, a análise, vamos aplicar isso. Então a ideia era prática e existencial. Como isso se aplica na minha existência? Como isso se aplica à minha prática? Então começaram a formular alguns materiais na questão da prática, né? Como é que o cristão ora, como é que o Pai Nosso deve ser ensinado, coisas do gênero, né? Questão já prática. Os chamados pais apostólicos, eles não eram sistematizadores de teologia. Tá? Eles não sentaram e falaram, vamos compor uma teologia sistemática. Vocês já sabem o que é. Eles não fizeram isso. Não era ideia deles. Eles pegaram os pontos isolados e começaram a explicar como é que nós temos uma vida de piedade. Coisas assim, isoladas, né? Eles defendiam sem relacionar ou explicar tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Eles defendiam. Não negavam que Jesus tinha essas duas naturezas, mas também não se preocuparam em explicar aqui essas questões teológicas. Os apologistas, daí surgiram os apologistas, que é aqueles que defendem a fé, eles começaram a construir a teologia cristã. Então já nesse primeiro século, a teologia começa a receber seus primeiros tijolinhos, né, na construção dessa teologia. Por quê? Porque surgiram as heresias. Quando surgiu a heresia, alguém apareceu com uma ideia diferente, e agora? Tá certo o que esse Felipe está falando? Não sei. Tá certo o que a Gideane está falando? É diferente do Felipe. Do Felipe já é estranho, dela também é estranho, diferente. Três opiniões. E agora, o que não vamos fazer? Os apologistas sentaram e começaram a sistematizar as doutrinas para servir de padrão, régua, para medir se eles são ortodoxos ou se eles são hereges. Então eles começaram a construir a teologia cristã por precisarem defender a fé contra os ataques dos filósofos pagãos, principalmente, né, o helenismo, que vocês já sabem o que é também, ainda estava influenciando naquela época e havia muitos filósofos pagãos propagando ideias estranhas, abstratas, e o povo estava com dúvidas. Será que é assim mesmo? Como é que funciona? E fora os hereges cristãos também que estavam no meio. O problema desses homens, qual que era o problema? Era que muitas vezes em seu esforço para tornar o cristianismo aceitável, comprometiam aspectos da cristologia bíblica, isto é, Cristo afirmando que ele existira eternamente, sim, mas apenas como razão divina, o Logos. O que aconteceu? Esse período foi um período em que a cristologia ela não foi muito bem sucedida. Tá? É um período em que não houve muita material cristológico produzido, foi um período de cristologia fraca, como dizem os teólogos, né, os que estudam história da igreja. Ela não foi muito bem desenvolvida, porque surgiram alguns focos de heresias, algumas coisas, então não houve muita reflexão. Vocês viram que o assunto, a gente só tratou de um assunto e a coisa é quente, né, é difícil. Então quando surgiram essas heresias mais acentuadas, aí o povo teve que parar tudo e elaborar algo mais concreto, apresentar definições mais concretas. Aqui nós não vemos definições concretas, nós vemos apenas que houve uma tentativa de defender e um início da construção. Foi um passo bom, positivo, mas que também foi cometido de alguns equívocos. Bem, nesse período da era subapostólica, surgiram algumas heresias como os ebionitas, tá? Ebionitas, a palavra vem do hebraico ebionim, né? Que significa pobre, ou miserável, alguma coisa relacionada com isso. Tá? Uma palavra hebraica. E essa ideia era defendida por alguns judeus na época, né? Eles
aceitavam parcialmente a messianidade de Jesus, né? Eles até entendiam isso, mas eles tinham dificuldade com a sua divindade, né? Eles negavam a divindade de Jesus, negavam a sua morte vicária, né? Jesus não morreu na cruz para salvar os homens. O que era Jesus para eles então? Jesus para eles era apenas um extraordinário profeta que se identificava com os pobres, que andava com os pobres, que se fez pobre. Lembra do texto? Que ele, sendo rico, se fez pobre. Então, na visão desses ebionitas, Jesus era um ser que se identificava com o pobre. Nada de divino nele, né? Ele não era divino nem nada. Ele apenas é um ser humano, um profeta, alguém de qualidade bem especial e que se identifica com os pobres. Se nós observarmos hoje os teólogos da libertação e o grande campo da teologia liberal, eles hoje defendem ideias parecidas com um deles, tá? Defende ideias que Jesus era apenas um modelo, etc e tal, que ele andava com os pobres, nós devemos andar, coisa do gênero. Então, muito cuidado com esses discursos, né? Que olha para a vida pessoal de Jesus, para a vida dele com os pobres e tenta aplicar isso na nossa vida, mostrando que essa era a única obra de Jesus aqui na Terra. Essa não era a única obra dele. Ele fez essa obra, mas ele fez a obra da redenção. Mas eles negavam. Já nesse primeiro século também nós temos já a afirmação gnóstica. Como eu disse, já antes do período apostólico, nós temos o proto-gnosticismo, né? O gnosticismo nascendo. Na época de João, lá por exemplo, ele diz: como é que você faz para identificar se alguém é de Satanás, do demônio, né? Pergunta para ele se Jesus veio em carne, né? Vocês já leram isso, né? Eu já vi numa igreja uma pessoa endemoniada e a pessoa: confessa que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. Então não está endemoniado. Não era isso que João tinha em mente, né? O que ele queria mostrar é que quem negava a doutrina da encarnação de Cristo era uma doutrina de demônio, né? Era uma doutrina que não provinha de Cristo, de Deus. Por quê? Porque os gnósticos, eles representavam uma tentativa de unir as religiões de mistério da época com o cristianismo. Porque a ideia de mistério, ela é muito atraente ainda hoje, né? Você vai numa igreja que tem mistérios, é uma igreja que as pessoas gostam de ir. Na sua igreja não tem mistério, a pessoa não vem. Essa ideia de oculto, de coisas secretas, chama atenção. Maçonaria é uma coisa que chama atenção porque há algumas verdades ocultas e secretas. E eles abraçaram essa ideia e os gnósticos defendiam que tinham um conhecimento que só era com eles, né? Só eles que detinham esse conhecimento. Mas eles negavam a humanidade de Jesus. Os gnósticos, eles entendiam que esse corpo, isso é uma definição básica, né? O corpo, a matéria é má, tudo que é matéria é mal, e o corpo é matéria. Evidentemente, se Deus é bom, ele não pode se materializar, ele não pode habitar numa carcaça que é má, né? Então eles negavam que Jesus fosse humano. A ideia é como se Jesus fosse um fantasma, alguma coisa parecida com no gênero, né? Eles defendiam essa ideia, eles tinham dificuldade com a humanidade de Cristo, defender que Cristo era homem. Hoje, né, alguns extremistas do movimento Nova Era defendem ideias parecidas, né? Então percebe, heresia lá, presente aqui, né? E depois os marcionitas, né, que bem próximo dos gnósticos, eles acreditavam que Jesus era apenas uma manifestação aparente, isso é, uma manifestação não corpórea. Ele acreditava na divindade, diferente do gnosticismo, mas era uma manifestação. Desculpe, confundi aqui com o ebionista. Jesus era apenas uma manifestação aparente, né, do Deus perfeito, e ele era apresentado como um demiurgo, assim, um Deus menor que estava intermediando entre Deus e os homens. A ideia é que não havia igualdade, como a gente viu, entre as pessoas, né? Jesus, ele era um Deus um pouquinho menor ali, estava intermediando entre Deus e os homens. Eles não acreditavam também no Deus do Antigo Testamento, eles não faziam relação com Jesus. O Novo Testamento apresenta um Deus bom, o Velho Testamento apresenta um Deus mau, que manda matar, etc e tal. Essa era a ideia, comum entre muitas igrejas, né? Essa ideia é comum e defendida por muitas pessoas hoje. Deus do Testamento é mau, o Deus do Testamento é bom, do Novo Testamento é bom. Vocês já viram isso, né?
Então era a ideia que eles tinham do Deus no Antigo Testamento, e eles não conseguiam fazer conexão de Cristo com o Antigo Testamento, porque era outra realidade, e Deus de lá era muito ruim para ser Jesus, né? Era a ideia deles. Então surgiram aí basicamente essas três heresias, e perceba que uma era relacionada à humanidade de Jesus, dificuldade em entender que ele era humano, dois afinal, e um é relacionado com a sua divindade. Então as duas naturezas de Cristo, né, a partir delas as explicações foram apresentadas e as heresias foram pipocando aí nesses primeiros séculos. Aí o período pré-niceno, né? O período pré-niceno, do ano 170 até 325, a gente já vai ver o concílio de Nicéia daqui a pouco. O que marca esse período? É o período da falta de uma teologia sistematizada, proporcionou o surgimento de diferentes correntes de opinião e interpretação dentro da igreja nascente. Lógico, não tem uma teologia sistemática, uma igreja afastada da teologia vai gerar heterodoxia, né? Então, heresias, etc. e tal. Em alguns casos, houve a tentativa de harmonizar a teologia com a filosofia. Em alguns casos, isso foi positivo. Em outros casos, isso foi trágico. Em outros casos, ocorreu um claro desenvolvimento herético. A principal controvérsia do período foi a respeito do quê? Da divindade de Cristo. Então esse período é marcado pela dúvida que já começou já no período anterior que a gente acabou de ver, com relação à divindade de Cristo. Será que Jesus era realmente Deus? Como harmonizar isso com o monoteísmo do Antigo Testamento? Bom, se Jesus é Deus, e nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que só existe um Deus, então como explicar isso? Jesus pode ser Deus? Então é dois agora. Então não dá para ser monoteísta, né? Então essa era a dúvida deles, essa era a dificuldade que eles tinham. Enquanto a igreja defendia firmemente a cristologia bíblica, as principais distorções quanto à divindade de Jesus foram as seguintes. Vamos ver as distorções que houveram ali. Então guarde isso, houve problema em harmonizar com o monoteísmo do Antigo Testamento. Tá? Um problema bem grave ali. Aí, as seguintes heresias surgiram ali. Adocianismo, que a gente até já viu na aula passada, né, de adoção mesmo, a ideia de que o homem Jesus ele foi adotado por Cristo ali, né, como se o Cristo passou a habitar nele quando ele foi batizado. Outras posições adocianistas acreditavam que essa adoção aconteceu na sua ressurreição, mas o fato é que defendia a ideia de que houve uma adoção. Aquele molequinho que nasceu na manjedoura não era o Deus encarnado. Aí ele veio a ser Deus encarnado, uma progressão, e de repente em um estágio da vida houve uma adoção. Passou a ser Cristo ali, o Filho de Deus, no momento do seu batismo. Ele tornou-se Cristo, sendo exaltado a uma posição divina. Tá? Então é meio complicado isso. Isso é defendido por muitos liberais. Tá? Os liberais têm tendência a defender isso, porque os liberais trabalham muito com a razão, como Deus pode caber dentro de um bebê. Não cabe, racionalmente impossível, então vamos acreditar que ele foi tratado como Deus, ele se tornou Deus ali, quando ainda esse liberal é um pouquinho mais ortodoxo, ele defende que Jesus se tornou Deus no seu batismo, ou na sua ressurreição. Houve também o modalismo, o sabelianismo, que a gente já até tocou nele, no assunto, que defendia a ideia. Que ideia mesmo? Vocês podem explicar isso, né? Vocês sabem agora, a gente acabou de falar. Né? A ideia do fazendeiro, do pastor e do prefeito, né? Aquela, se apresentava de modos diferentes, né? Por isso, modalismo, Deus se apresenta de modos diferentes. Deus, só existe um Deus. Lembra a dificuldade? Como é que eu vou explicar o monoteísmo do Antigo Testamento com Jesus Cristo agora? Senão são dois deuses. Agora, como que eu vou explicar? Na tentativa de explicar, eu tive uma brilhante ideia. Para não dizer que Jesus não é Deus, porque senão seria herege, a ideia foi o seguinte: não, Jesus realmente é Deus. Mas é que só existe um, eu sou monoteísta. Lá no Antigo Testamento, ele se apresentou de uma forma. Agora, no Novo Testamento, ele se apresentou como Jesus. Percebe? Assim eu não agrido a teologia, a divindade de Cristo. Né? Ele continua sendo Deus, mas é uma heresia. Isso anula o quê? A pessoalidade de cada pessoa, né? São três pessoas distintas, como nós bem sabemos. Algumas igrejas defendem isso, né? A igreja fundada por
Witness Lee, chamada Igreja Local. Não sei se alguém conhece isso. Né? Conhece? Nunca participei de nada lá. Espero que você também não. E arianismo, né? Arianismo hoje é representado pelas testemunhas de Jeová. Né? As testemunhas de Jeová são arianos. O que o arianismo defendia? O arianismo tinha dificuldade com relação à divindade de Jesus. Para ele, para Ário, que foi um bispo da época, ele, um presbítero, aliás, de Alexandria, ele defendia a ideia de que Jesus não era divino, né? Jesus era apenas humano. Ele afirmou o seguinte, ó: houve um tempo em que Cristo não era. Não, essa afirmação depende do que ele quer dizer, mas o que ele queria realmente afirmar? Que Jesus foi um ser criado. Houve um momento em que o Criador não era, ele passou a ser algo. Ou houve um momento em que ele foi criado, né? E ele acreditava, igualzinho os testemunhos de Jeová acreditam hoje, que Jesus era o primogênito da criação, no sentido que ele foi o primeiro ser criado, olhando para o texto que apresenta Jesus como o primogênito da criação, a qual vocês já sabem o contexto, que a gente já tratou isso na aula passada. Então, houve uma reação, né? Atanásio, ele, bispo de Alexandria, começou a atacar as ideias de Ário. Ário foi condenado, mas hoje está aí aberto. No modalismo, aquele grupo Voz da Verdade, ele defende essa ideia, né? Os mormons também têm um pouco de arianismo, né? Paulão que eu diga. Bom, vamos ver o que o credo de Nicéia definiu, então.